Boa noite a todos mais uma vez, né? Quero aí agradecer a presença de todos, e muito especial do nosso palestrante, o nosso convidado de hoje, que é o Léo Voigt. Creio que grande parte de vocês já o conhece, né? E ele vai tratar do tema proteção social na pandemia, a experiência em Porto Alegre, né? Eu quero dizer que este a Suzete Costa, né, que está aqui presente, né, do qual também agradecemos a sugestão e, obviamente, que houve um acolhimento imediato, né, porque conhecemos muito bem o Léo e o que ele faz. Sobre Amigos, para aqueles que ainda não a conhecem, né, Amigos Encontros de Cultura, é formado por um grupo de amigos. Ela não é uma pessoa jurídica, não tem CGC, e nós nos encontramos semanalmente para trocar ideias e promover debates, enfim, né, trocar experiências, né, sem que haja uma pauta prévia assim, definida. Né? Então, os nossos encontros, a conversa flui. Né? E a nossa regra é que pode, na verdade, termos divergências, né? A gente pode divergir, mas nós não podemos nos desagregar. Não pode isso se transformar em inimizade ou não querer mais participar. Então, essa é a regra, entendeu? Todo mundo está ciente disso, um pode discordar do outro, mas não podemos, mas temos que transigir, não podemos divergir. Bom, antes esses encontros eram feitos de formas presenciais, né? Nós nos reunimos geralmente em almoços, tinham nossos convidados, né? E ali, então, se promovia a apresentação e a discussão do tema. Só que agora, obviamente, nós estamos condicionados por questões que todo mundo sabe, né? Estamos condicionados a encontros virtuais, e que nós fizemos todas as semanas, 2 vezes por semana, as segundas e as quintas-feiras. Então é isso, né? O acesso às palestras que são feitas, nós tornamos elas públicas, né? E constam da nossa página, das nossas páginas, na realidade, tanto no Facebook como no YouTube. Né? E o endereço é Amigos Encontros de @Amigos Encontros de Cultura, tudo junto. Né? Então, se tiverem a curiosidade de querer conhecer, né, os nossos palestrantes que já passaram aqui conosco, é só fazer este acesso. Bom, sem fazer grandes apresentações, porque acredito que o Léo é conhecido de todos, né, mas ele é licenciado em Sociologia, é licenciado e bacharel, né, em Sociologia, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é mestre em Ciências também, em Políticas pela URGS, é especialista em alguns temas, principalmente terceiro setor, responsabilidade social empresarial, né, a questão de políticas públicas de defesa de direitos, inclusão produtiva e de populações vulneráveis, que vai ser um pouco o tema da nossa conversa. Né? Foi presidente da Cruz Vermelha, eu já não sei mais o que ele é, o que deixou de ser, porque ele anunciou agora que algumas coisas deixou de fazê-las. Mas foi presidente da Cruz Vermelha do Rio Grande do Sul, foi diretor da Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho, e também do Instituto Von Par, né, que é ligado à Von Tobel, ou era ligado à Von Tobel. A Von Tobel, na verdade, foi vendida. Né? Ou foi presidente da GIF, que é o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, né? Que reúne investidores sociais aqui no Brasil. Não sei se é bem isto, entendeu? Mas enfim, prospectei um pouco, porque não conhecia a GIF. Né? E atualmente ele é diretor-presidente da cooperativa As Mãos Verdes, né? E anunciou agora que deixou de ser da Fundação Gerações, as Gerações Dux, né? Que fomenta o senso de comunidade e capacita futuros profissionais para atuarem no terceiro setor. Né? Atualmente, ele é o secretário municipal de desenvolvimento social aqui de Porto Alegre, da capital, né? E continua sendo consultor ad hoc, creio eu, da Unesco, né? No Brasil.
e integrava a mesa administrativa da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Anunciou agora há pouco aí que acabou saindo, né? Então é isso, né? Resumidamente, um pequeno currículo de apresentação do Léo Vogt. Bom, antes de passar a palavra ao Léo, eu quero dar uns avisos, né? Primeiro, vou pedir que as pessoas fiquem com seus microfones desligados durante a palestra, por questões que todo mundo sabe, conhece. Para participar do debate, né, basta que se vá nessa barra inferior aqui do Google Meet, onde tem levantar a mão, entendeu? E peça, entendeu? Para que se dê a palavra, possa dar a palavra, ou então use o chat para poder solicitar uma inscrição, né? E desde já, né, quero agradecer também a colaboração que o Paulo Regis sempre nos dá nesse suporte tecnológico, né? Então, o professor Paulo Regis, ele é o nosso universitário aqui, entendeu? Ele que maneja, vamos dizer assim, as apresentações e organiza, entendeu? Todas estas apresentações. Então, Paulo Regis, desde já, nós agradecemos, né? Então, com isso, Léo, podes começar a fazer aí a tua apresentação, ok? Ok, então, boa noite a todos, obrigado pelo convite. Esse negócio de chamar uma pessoa para falar e tanta gente está na sala ouvindo, né, é a concessão de uma honra, e eu queria estar à altura da honra que vocês me concedem e escutar algumas considerações que eu possa fazer que seja do interesse no momento. Portanto, eu agradeço muito ao grupo de vocês, é um prazer conhecê-los e quero deixar um abraço especial aqui a amigos tão longínquos na minha vida, né? Tão longevos na minha vida, que é o caso da Suzete. A minha amizade com a Suzete é anterior ao meu casamento com a Marta. Conheci a Suzete só depois conheci a Marta. Sou casado com a Marta há 30 anos. O próprio Flávio Presser, que é uma amizade que beira os 20 anos, da mesma forma a Daniela Salé, que também é uma amizade, eu acho que tem mais de 15 anos, então quero dizer que é um prazer também reencontrá-los aqui. Vocês me ouvem bem? Sim. Ok. Porque eu vou me entusiasmando e eu começo a falar alto, então ou vocês fazem um sinal, ou vocês baixam o volume do retorno de vocês. Bem, esse currículo que foi lido, ele foi pego na internet, ele não é o currículozinho de 2 linhas que eu mandei, eu e o Paulo Regis combinamos, né, Paulo? Que era bem pequenininho, pegaram um currículo mais completo. Eu não sou mais o presidente da cooperativa Mãos Verdes, porque é incompatível com a função pública, né, nem da Fundação Gerações. Eu já deixei tudo isso, né, porque eu tenho agora um vínculo público que se torna ou incompatível ou delicado com o exercício da função pública. Tá? Bem, a Secretaria de Desenvolvimento Social, tá? Ela tem 5 diretorias, tá? Atualizando vocês como é que está na nova estrutura de governo. A primeira diretoria é a Diretoria de Direitos Humanos, que cuida, então, de 8 ou 9 agendas de identidades, gays, mulheres, negros, imigrantes, direitos difusos, indígenas, né? É um conjunto importante de direitos que ficam concentrados num edifício na Rua da Praia de 6 andares, um edifício inteiro da Prefeitura Municipal, é dedicado à defesa, garantia e proteção de direitos humanos. E é um serviço muito pouco conhecido na cidade. Ao assumir a secretaria, eu, por exemplo, peguei o telefone e liguei para o Marcos Rolim e perguntei, Marcos Rolim, tu sabe onde ficam os serviços de defesa de direitos humanos da Prefeitura de Porto Alegre? E ele sorriu do outro lado da linha e disse assim, não tenho a menor ideia. Então, alguma coisa errada está aí, né? Segundo a Diretoria de Direitos Sociais Básicos, que trabalha em defesa e em garantia de equidade social, aonde a gente vai trabalhar, então, combate e redução drástica à pobreza e à miséria, e é nessa diretoria que está dentro dela a assistência social, a FASC, que
que é o braço de assistência social, enquanto que a diretoria de direitos sociais básicos, dentro dele tem especializadamente a assistência social. E que não é um braço qualquer, quer dizer, é um braço que é maior que o corpo, porque a FASC é muito maior que a própria secretaria, né? E tem um orçamento várias vezes maior que o orçamento da secretaria. A terceira área de atuação é a área mais problemática atualmente, que é o trabalho, emprego, renda e Cine, né? Porque nem existe mais emprego e toda a mão de obra que existe, ela tem baixa competitividade no mercado, que os postos de trabalho que surgem são todos postos que exigem um grau de conhecimento tecnológico, né? E a mão de obra que está desempregada é uma mão de obra que, na sua grande maioria, não tem o segundo grau completo, né? Não tem o ensino médio completo. A quarta área de atuação é uma área que, para mim, é nova, onde eu estou conhecendo, aprendendo e até perdendo preconceitos, né? Que é, então, a diretoria de acessibilidade, que cuida dos temas, então, de cegos, mudos, e assim sucessivamente, cadeirantes, né? E o meu secretário adjunto é um cadeirante, que é o ex-vereador Paulo Brum, e com essas pessoas eu estou aprendendo muito. Como no passado isso já foi uma secretaria, o departamento de acessibilidade tem quadros técnicos muito qualificados, com propostas muito importantes e inovadoras. E eu ali estou aprendendo e tudo que eu faço é dar apoio e ajudá-los a conquistar os principais projetos e programas que as diferentes áreas de acessibilidade reivindicam. Por fim, a quinta diretoria é uma diretoria de gestão, administração e gestão da secretaria, que cuida de toda a agenda pública dessa secretaria, que só existe para fins públicos, né? E aí dentro também estão, né, os famosos conselhos tutelares, do qual nós somos o órgão de apoio e assessoria aos conselhos tutelares, né? São 10 conselhos tutelares na cidade, e também estão aí os conselhos municipais da criança e do idoso, porque nós também somos o órgão anfitrião e apoiador dos conselhos da criança e do idoso. Nós estamos num processo de mudança, nós estamos atualmente... São 5 prédios diferentes, são 5 diretorias e 5 prédios diferentes, né? Os conselhos tutelares ficam na Giordano Bruno, o Trabalho, Emprego e Renda fica ali no Cine, na antiga DRT, né, Delegacia Regional do Trabalho, na Mauá, né, e assim nós temos tudo disperso na cidade. Nós estamos locando um novo local, que é o antigo Cine Avenida, e nós vamos concentrar ali, centralizar ali, todos os serviços, e além de criar uma ampla loja de atendimento de direitos na cidade, direitos humanos, direitos sociais básicos, acessibilidade e assim sucessivamente. Aquele prédio, a gente tem na memória dele como um cinema, mas ele foi totalmente refeito e reformado pela ESAD, que foi uma universidade que lá se instalou, e que saiu agora, e, portanto, deixa um prédio razoavelmente novo, e com uma série de salas e espaços muito adequados para nós irmos lá, e vamos reunir 5 endereços diferentes num único endereço, com ampliação de espaço e redução de custos. Bom, além disso, quer dizer, via FASC, nós somos responsáveis pelo SUAS, pelo Sistema Único de Assistência Social na cidade, que é um negócio estupendamente grande e poderoso, né? Para vocês terem uma ideia, são 3.300 trabalhadores na cidade. A cidade tem todos os dias 3.300 trabalhadores trabalhando na defesa e garantia de direitos sociais básicos, com base na política da Lei Orgânica da Assistência Social e no Sistema Único de Assistência Social. São 22 CRAS, Centros de Referência de Assistência Sociais, 29 CREAS, que são Centros de Referências Especializados, então já são de retaguarda, né?
além de mais de 300 ONGs conveniadas com o poder público, mantidas nos seus serviços pelo orçamento público, e que atende criança, adolescente, famílias em situação de risco, vulnerabilidade e idosos, com sistemas de acolhimento, sistemas de residenciais, programas de fortalecimento de vínculo e proteção comunitária, fortalecimento de vínculo familiar e comunitário, projetos e programas de atendimento à população de rua. A cidade de Porto Alegre conta isso, por si só já seria um encontro com vocês aqui. A cidade tem 12 equipes de 9 entidades contratadas no atendimento diário de população de rua, embora a gente não acredite nisso, mas tem 12 equipes em todo o território da cidade, abordando e retirando moradores de rua das ruas da cidade. Além dos demais serviços complementares, que é da prefeitura, que não são da minha área, como, por exemplo, os centros regionais de assistência social, os CRIPs, as prefeituras do bairro, né, que também são centros de referência. Bom, eu achei que quando veio o convite, a Suzete me brifou que o grande interesse de vocês era falar no tema do momento, o tema do Jornal Nacional semana passada, do Fantástico ontem e da capa da Zero Hora de hoje, que é o tema da fome. O Paulo Regis, no diálogo que fizemos, ele, de alguma forma, referendou que uma das grandes preocupações de vocês, que vocês estavam debatendo, é como na pandemia nós estamos, enfim, lidando e resolvendo o problema da fome, né? Bom, eu acho que eu tenho, talvez, uma boa notícia para dar a vocês, né? A política de seguridade alimentar, ela é uma das raras políticas que nós temos descobertura de atendimento, ou nós temos que fazer um grande esforço atualmente para tentar identificar áreas, zonas, grupos, regiões da cidade em que, de fato, você tem claramente descobertura alimentar. Não temos identificadas população com subnutrição, com insuficiente nutrição. E, mesmo na pandemia, ou principalmente na pandemia, nós temos toda a população, de um jeito ou de outra, com acesso a sistemas alimentares complementares, sejam restaurantes populares, né, seja através da distribuição de cestas básicas, seja através de kits alimentares e de kits de complementação nutricional, tá? Ela é a política que melhor funciona na cidade. E eu quero dizer que ela funciona porque tem aqui uma virtuosa complementação entre a iniciativa estatal, notadamente municipal, mas não exclusivamente municipal, e uma iniciativa da sociedade civil, que não é uma, são várias iniciativas, e é isso que eu vou descrever para vocês nos próximos 10 minutos, tá? Bom, essa seguridade alimentar, ela é, então, atendida pela política pública, né? E ela é atendida pela sociedade civil, seja através do esforço feito pelo aparelho estatal, seja pelo esforço que as entidades fazem complementarmente na obtenção de doações, ou seja ainda através de grupos voluntários, como são vocês, assim, grupos autônomos, sem CNPJ, não formam uma associação civil, mas se unem para prover atendimentos alimentar para a população, notadamente a população de rua, mas não exclusivamente a população de rua. Bom, então, em primeiro lugar, quer dizer, nós temos o serviço de cesta básica feita pela FASC. Todos os CRAs da cidade distribuem cesta básica. Nós estamos trabalhando atualmente com 10 mil cesta básica por mês
entregue a 10 mil famílias cadastradas. Todas elas vinculadas à política da assistência e todas elas integrantes do CAD único, do cadastro único, que é onde se faz o monitoramento dessa população e o cuidado de não sobreposição de benefícios. Elas podem receber cesta básica, Bolsa Família e assim sucessivamente. Como a SMED, a Secretaria da Educação, também passou a dar kits alimentares e cestas básicas, é no CAD único que nós vemos a não sobreposição de benefícios. O CAD único permite ver se ela é uma população que está na escola e também está no CRAS. E aí se faz a escolha por onde ela vai receber a cesta básica, que normalmente é pela educação, porque a cesta da educação é mais gorda, é melhor, e ela prevê a existência das crianças de forma mais personalizada, porque conhece cada um dos membros da família. Além disso, nós temos 4 restaurantes populares que não têm fila do lado de fora. Eles atendem a demanda, estão em 4 regiões da cidade. Nós vamos abrir o 5º restaurante agora no eixo Baltazar de Oliveira Garcia. Não existe esse restaurante porque o edital foi aberto e não houve entidade interessada, e, portanto, nós tivemos que previamente combinar com as entidades e reabrimos o edital, a chamada pública, para que as entidades se candidatem para abrir este 5º restaurante ali no eixo Baltazar. Isso ainda já está aberto, esse edital, mas ainda não terminou o processo de inscrição e seleção. Bom, e já que eu estou falando nisso, deixa eu falar nos números da prefeitura, antes de falar nos números da sociedade civil, tá? A FASC, ela entregou só no período Covid, até o final do mês passado, 131.353 cestas básicas, kit higiênico e kit proteico. Kit proteico é uma cesta básica reforçada para a terceira idade, para as pessoas idosas que participam dos programas da FASC. E a partir deste mês há um compromisso governamental, dentro das metas do planejamento do governo, de que a FASC distribuirá 10 mil cestas básicas até julho, e aí em julho se revê a continuidade e o tamanho desta política. Além disso, a SMED, até aqui, ela distribuiu um kit alimentar para as crianças, que já que a criança não ia na escola e não tinha a alimentação escolar, elas ganhavam um kit alimentar para as crianças. Isso agora não mais continuará. Agora a família inteira vai ganhar uma cesta básica. E vocês, pasmem, pessoal, a SMED comprou 150 mil cestas básicas. Isso significa que ela tem cesta básica, no mínimo, para 2 anos, para toda a rede pública municipal de atendimento da população escolar. Isso é um número estupendo, isso é um número quase exagerado. Nós gostaríamos de remanejar parte deste acervo para a FASC, para poder atender a população da assistência, mas não pode, porque essas são verbas carimbadas do sistema educacional. Além disso, a minha secretaria, então, está negociando com o governo federal fará uma única rodada de distribuição de cestas básicas nas próximas semanas. Isso não tem, Paulo Regis, não tem ainda a data, tá? Mas nós estamos justo fazendo um grande esforço de identificar quem são as entidades mais fortes em ter contato com as franjas da periferia e identificar os eventuais buracos de descobertura de cesta básica, porque, a princípio, nós não conhecemos esses vazios nutricionais, esses vazios de cobertura de distribuição de cesta básica. E aí nós estamos dialogando com 4 entidades. A primeira é o CONSEA, o Conselho Estadual
de seguridade alimentar. Esse pessoal conhece onde é que você tem, por exemplo, a população pescadora das ilhas não está recebendo, eles conseguem saber isso. Eles sabem se tem uma tribo indígena lá na Lomba do Pinheiro que não está recebendo. Então, é com eles que nós estamos dialogando para levantar as quantidades, porque nós vamos justo pedir cestas básicas para essas populações. O outro órgão é o poderosíssimo mensageiro da caridade, a Caritas. A Caritas tem presença em todo o território municipal e o cadastro dela, que tem 7.000 nomes, ele pode dialogar com o cadastro da FASC. E a gente pode, portanto, ver aonde não há sobreposição, a gente pode atender todas as famílias que a Caritas é capaz de dar cobertura na cidade. Além de que ela tem uma grande competência de logística e de estiva. Então, todas as populações que nós acharmos, e nós não temos a logística para entregar, a Caritas aceitará fazer a entrega por nós. Sábado, eu tive reunido com Dom Jaime Sprengler e com o bispo que coordena a Caritas, que é o Dom Adilson Buzin. E hoje tive reunião com o secretário executivo da Caritas. E estamos montando com eles, provavelmente só para a Caritas, nós vamos pedir 10.000 cestas básicas. Bom, terceiro, queria contar para vocês, que talvez essa é uma notícia política também, né? Existe o Fórum Popular de Emergência Covid, que é integrado pela CUT, Movimento Sem Terra, CAMP, Fundação Luterana de Diaconia, e uma série de entidades vinculadas justo ao petismo, né? E eles trabalham também com os lugares mais inóspitos da periferia da cidade e do entorno de Porto Alegre. E com eles também nós estamos vendo que capacidade que eles têm de entrega e que populações eles identificam para que a gente dê cobertura. E eles já disseram que o número deles não passará de 1.000, porque eles acham que essa é a população que eles são capazes de ainda levantar nas periferias e nos grotões das favelas de Porto Alegre, que estejam com algum tipo de descobertura. Portanto, neste momento, quarta-feira, a gente vai mandar para o governo federal o pedido de cestas para a minha secretaria se encarregar desse processo de distribuição e que é complementar à FASC. E tudo indica que nós vamos chegar a um pedido de 20.000 cestas básicas. Isso é muito, pessoal. Porque 20.000 cestas básicas, nós temos que entregá-las em 15 dias. Olha o tamanho da logística e da estiva que são necessárias para entregar 15.000 cestas básicas no território da cidade. Tem que entregar isso praticamente a domicílio, tem que ser lá no bairro, porque as pessoas não vão pegar ônibus para buscar a cesta básica, né? Bom, essa é a cobertura que, neste momento, está se dando via prefeitura. Agora, tem toda essa ação do voluntariado, que eu queria dizer que isso é um negócio poderosíssimo, né? Que é uma solução, mas, às vezes, é também parte do problema social da cidade, tá? Bom, então, as igrejas pentecostais, elas são doutas em distribuir quentinhas na cidade, né? As ONGs, por conta, fazem campanhas e entregam cestas básicas. Eu tive essa semana, por exemplo, na Vila Cruzeiro do Sul, na creche Lar da Criança, dirigida pela irmã Beltriz Zanotelli, e eu perguntei como está o trabalho da creche. Ela disse, o trabalho da creche está quase paralisado, mas nós não damos conta de organizar cestas básicas, porque o volume da doação é tão grande que nós quase não conseguimos dar vazão em organizar e distribuir dentro da Vila Cruzeiro do Sul. E esse relato eu já obtive em mais de 10 diferentes lugares, de que a doação espontânea, ela é realmente relevante. E semana passada, ela inclusive ganhou números no Jornal Nacional. Bom, eu citei para vocês que além das igrejas pentecostais, das ONGs que são conveniadas com a FASC e com a prefeitura em várias frentes, né, nós temos esses grupos civis autônomos, que você vê, a pessoa
chega com um caminhãozinho embaixo de uma ponte, embaixo de um viaduto, abre o furgão e entrega em larga escala quentinhas. A cidade está coberta disso. Se nós chegarmos ali na população de rua, do entorno da Vila dos Papeleiros, as associações e organizações do local não aceitam mais doações. Por quê? Porque eles estão atendidos e supridos. Toda a população está atendida naquela região do entorno do centro. Portanto, a saída não é ir aonde a pobreza é mais violenta e mais visível. É justo procurar aonde essa população não é vista, não é identificada. Porque aonde ela está presente fisicamente, as pessoas notam, ajudam e dão alimento. A minha secretaria fica no edifício do DEMAB, que fica na Princesa Isabel, o bairro com maior concentração de churrascaria do Brasil. Em 2 quilômetros quadrados, tem mais de 10 churrascarias ali, né? Aquelas populações ali acessam quentinhas com churrasco todos os dias. E isso é um movimento que não entra em nenhuma estatística, né? E a população de rua ali está alcoolizada e gorda. Bom, além disso, tem esses movimentos sociais que eu falei para vocês, que são o CONSEA e o CONSANS, que é municipal, o Comitê Gaúcho de Emergência, que até agora já distribuiu, ele me disse, esse comitê da CUT, tá? 470 toneladas eles já distribuíram de alimentos desde o início da Covid, né? Existe ainda o Banco de Alimentos, cujos totais nós não conhecemos, eles não divulgam esses números, mas o Banco de Alimentos tem 360 ou 370 ONGs cadastradas que eles atendem semanalmente ou mensalmente com cestas básicas, né? Bom, e também tem programas que foram poderosíssimos do Banco Itaú, da Braskem e de várias outras empresas que também fizeram políticas de cestas básicas. A Braskem, por exemplo, durante toda a pandemia tem dado cesta básica a todos os galpões de reciclagem da cidade de Porto Alegre, né? São algo como 700 cestas por mês só para os catadores que participam do sistema oficial de triagem e comercialização de resíduos sólidos. E vou concluindo, porque eu sei que o meu tempo está terminando. Não sei se vocês estão prestando atenção, desde que vocês me convidaram, Paulo Regis, eu prestei ainda mais atenção nas matérias, nos materiais, estudei para estar aqui no encontro com vocês, né? Bom, e não sei se vocês viram, semana passada, então, o Jornal Nacional fez aquilo. No dia anterior, ele fez uma matéria sobre a fome e fez relatos de pessoas que estão com falta de alimento no refrigerador, em casa, eles mostram uma cena, e no dia seguinte eles fizeram a matéria com a solução. E a solução que eles apresentaram foi interessante. Eles apresentaram um estudo que diz o seguinte, uma pesquisa feita pelo Instituto Locomotiva, eu creio, eles não disseram que era, mas o diretor desse instituto é que deu a entrevista ao final da matéria. E eles apresentaram os seguintes números. Os brasileiros admitem 70% deles foram mais solidários desde o início da pandemia, né? 117 milhões de brasileiros doaram alguma coisa durante a pandemia. E 86 milhões de brasileiros receberam doações diante da pandemia, durante o período da pandemia. E assim eu concluo aqui provocativamente para o nosso debate, dizendo para vocês que essas informações, eu olho isso não só com o olhar do agente público, que tem que prestar serviços de atendimento público, mas também com o olhar curioso do antropólogo da academia, que observa esses fatos e esses números e analisa eles surpreendentemente como um dado empírico da realidade, né? E eu concluo dizendo para vocês, né, o seguinte, né?
A pandemia, ela é um drama espetacular na vida de todo mundo, dos ricos, dos pobres, dos brancos, dos negros, dos judeus umbandistas católicos, na vida de todos, é uma desgraça, é uma coisa horrorosa. Na campanha eleitoral, eu não deixei a campanha do Melo atacar o Marquesan no tema pandemia, e vocês, se prestarem atenção, foi onde o Marquesan foi menos atacado pela propaganda do candidato que foi eleito prefeito, porque a pandemia é um drama humano complexo, e tirar dele algum tipo de benefício político é uma falta de ética política, além de baixa estatura moral, na minha opinião. E isso foi aceito na coordenação da campanha. Até porque não foi a área que o Marquesan mais errou. Eu acho que é uma das áreas que ele menos errou. Para não dizer um elogio público aqui, que talvez tenha sido a área que ele mais acertou. Além de que, seja lá o que nós fizermos na pandemia, pessoal, é sofrimento em cima de sofrimento. Se você fizer errado, tem morte. Se você fizer certo, tem morte. Se você não fizer nada, tem morte. Se você fizer muita coisa, tem morte. Né? Agora, nós temos 350 mil brasileiros mortos nessa pandemia, mas nenhuma pessoa passando fome. Falta tudo na vida dos brasileiros. Falta saúde, falta acesso à educação, falta dente na boca, as pessoas têm lombriga na barriga, sarna na pele, bicho de pé no dedão, piolho na cabeça, falta residência, falta renda, falta trabalho, falta tudo. Mas comida, graças a Deus, não é o que falta. E mesmo com comida, as pessoas morrem. Estou louco para ouvir as contestações, debates e perguntas de vocês. Muito obrigado. Ok, Léo. Nós que agradecemos. Enfim, foi bastante alentadora, né, essa tua conversa, enfim, de tentar mostrar de que há uma suficiência alimentar, né, na população brasileira, né, mesmo que isso contraria alguns dados, né? Se não me engano, Paulo Regis depois me confirma, era 17 milhões de famílias, né, que estavam sendo consideradas como deficiência 19 alimentar. milhões. 19 milhões. 19 milhões. Né? Enfim, não sei se realmente é fome ou insuficiência alimentar, né? São duas coisas muito diferentes, muito distintas. Né? Mas, em todo caso, não deixa de ser alentadora, né? Esse anúncio de que, pelo menos em Porto Alegre, não esteja ocorrendo isso, ou se está ocorrendo, não é do conhecimento enfim, de vocês, da Secretaria, dos agentes públicos. Né? E eu gostaria, antes, só para aquecer, enquanto as pessoas, na realidade, se inscrevem, eu sei que a Daniela ali está se propondo a fazer uma pergunta também, mas tu falasse muito durante a pandemia, né? Eu quero dizer que tudo que está acontecendo na pandemia, muito, não tudo, mas muito vai ser pós-pandemia. Porque a pandemia ela está além de suas consequências econômicas e sociais imediatas. Né? Ela está mudando muitos processos de trabalho. E aí nós temos IoT, internet das coisas, nós temos home office, nós temos automação em várias áreas, né, de prestação de serviços, novas cadeias, desculpe, novas cadeias produtivas, enfim, tem um rearranjo no sistema produtivo mundial. Né? E isso, obviamente, que vai permanecer ao longo do tempo, não vai ter uma recuperação imediata e creio que nem volte, entendeu, ao antigo normal. Né? Bom, então isso está exigindo políticas de longo prazo. Né? E nós sabemos muito bem as dificuldades de implantar políticas de longo prazo, porque a realidade política atual é de que você tenha políticas de curto prazo, e ainda mais, entendeu? Eu posso dizer que esse curto prazo é de 4 anos, porque os governos hoje se comportam muito em função da reeleição. Né? Todo mundo mira, entendeu, na próxima campanha. Então, até lá, como é que eu posso favorecer as pessoas de tal maneira que eu amplie o meu eleitorado?
Ora, eu quero dizer que, e tu mesmo fizesse referência, essa informalidade está crescente, né? E os segmentos sociais com fragilidades sociais, com deficiências sociais, eu não sou cientista para poder definir corretamente isso, né, que são mais atingidos pela pandemia, também cada vez são mais diversos. Chegasse a falar isso. Trabalhadores informais, imigrantes, indígenas, a questão das mulheres, né, mulheres chefes de família, que estão sendo muito atingidas, elas, pelas crianças não poderem ir nas escolas, elas têm que ficar em casa cuidando do filho, e com isso perdem os seus empregos, né? grande parte delas com atividades domésticas. Né? Bom, e o que acontece? Né? Isso, do meu ponto de vista, reforça a necessidade de você implantar programas permanentes de renda básica universal. Porque, na realidade, veja só a logística que tem que ter a prefeitura, aliada às ONGs, aos movimentos solidários, né? Mas uma baita infraestrutura para poder levar alimento para as pessoas. Né? Se as pessoas tivessem acesso a uma renda básica universal, isso seria desnecessário e as pessoas também deviam prover de melhor forma os recursos, né, inclusive para a alimentação. Né? Então, eu queria um pouco saber da tua opinião, né, sobre isso. Né? Se está sendo pensado, entendeu? Mas isso, óbvio, que não é uma política só do município, tem que ser uma política do município, do Estado, da União, né, de você ter a implantação desses programas de renda básica universal. Quer dizer, todo mundo tem que ter um rendimento básico, né, para que lhe dê a sobrevivência e que consiga ultrapassar não só esse momento imediato, né, mas os próximos anos, que, na realidade, a pandemia vai trazer as consequências a longo prazo, né, não vão ser a curto prazo. Né. Então é isso, né? Eu não sei se tu quer responder assim, ou tu quer que eu passe para a Daniela também fazer uma pergunta e resposta depois em bloco. Fica a tua consideração, Léo. Eu me adapto ao método de vocês, eu sou disciplinado. Eu quero dizer que nós não temos método. Tá, então eu vou responder, porque bem. a pergunta aí é longa, tá? Sim. Tá, e eu tenho resposta para esse tipo de questionamento, e até também é uma boa notícia. A primeira boa notícia é que eu não sou candidato a nada, a não ser entregar, dentro de 4 anos, o volume da pobreza reduzido em Porto Alegre. É isso que eu sou candidato. É claro que tu conhece as máquinas políticas e as máquinas partidárias, e se eu conseguir fazer isso, eu vou ser invadido por essa obrigatoriedade de ser candidato, já sei disso. Mas eu não sou candidato a nada. Então, eu vou trabalhar, como eu sempre fiz nos últimos 45 anos, pela defesa, garantia e acesso a direitos sociais básicos. E sei que vou conseguir fazer muito, porque eu nunca tive tanta estrutura, tanto recurso, tanto orçamento e equipes tão qualificadas comigo na minha vida. E eu já fiz alguma coisa que deu certo com muito menos. Então, agora também vai dar certo. Bom, sobre a questão de políticas permanentes, nós estamos trabalhando importantemente a Secretaria do Desenvolvimento Econômico com a Secretaria do Desenvolvimento Social numa nova tecnologia social, que não é nenhuma novidade de fato, mas é uma inovação, né? Em que a cidade de Porto Alegre vai ter uma política permanente, onde ela terá a população do CAD único, ela terá um cartão social. E ali nesse cartão terão as abas adequadas, personalizadamente, para a demanda daquela família. É claro que já não começa com um cartão completo, mas ele começa com um cartão onde terá no seu interior um conjunto de benefícios e, crescentemente, vai ser possível acrescentar benefícios. E à medida que essa inovação tecnológica dê certo, né, é muito mais fácil de captar orçamentos complementares e parcerias no governo estadual e no governo federal. Mas o cartão que nós estamos montando, Presser, é o seguinte: nele terá, em primeiro lugar, nós nunca mais vamos distribuir cesta básica.
a família que tiver direito à cesta básica, porque há o diagnóstico da assistência social de que isso é necessário, ela vai ganhar o crédito e ela vai ter autonomia no que ela vai consumir e autonomia onde ela vai comprar. As 20 mil cestas básicas, nós vamos comprar, o Conab vai comprar no macro atacado nacional. Nós vamos fazer a população comprar no mercado do bairro, da vila, dinamizando a economia da região. Segundo, o aluguel social que a gente dá para as famílias que precisam de aluguel social, porque estão em transferência de residência ou porque saíram das ruas, constitui unidade familiar e precisam de aluguel social, é uma aba do cartão. E ele, com o cartão, vai definir aonde quer morar, qual é o tipo de residência que quer morar. Terceiro, nós temos uma grande quantidade de vales transportes, que é o trissocial. Vai para dentro do trissocial. Então, a pessoa é pobre, excluída, e ela precisa ir no atendimento da saúde, na busca do emprego, ou no curso de formação para o trabalho. Dentro estará no cartão o trissocial. E, por fim, neste cartão estará também a hospedagem social, que tem se revelado, pessoal, uma das principais ferramentas para sacar, no curto prazo, populações em situação de rua. Tu tira da rua e não leva para abrigo, que eles não aceitam, nem para albergue, que eles não aceitam, a grande maioria não aceita, mas você coloca ele numa hospedagem social através de um cartão que contenha esta aba, né? E nós já conseguimos formar o mercado, atualmente estamos caminhando na direção de 200 vagas disponíveis para aluguel social. Esse é o menu assistencial. Aí abre a seguir o menu fomento e desenvolvimento econômico, aonde haverá um seguro social para todo o CAD único, em que o cara é empreendedor, ele é pipoqueiro, ele tem uma carrocinha de cachorro, ou ele, de cachorro-quente, ou ele é da construção civil. Então, em momentos de bandeira preta, seja por qual motivo for no futuro, porque agora a bandeira preta se tornou um instrumento que os governos necessariamente vão utilizar em várias e em outras circunstâncias, a pessoa acessa um seguro social que vai estar dentro do cartão, e isso é identificado justo pela rede da assistência. Então, é um seguro para aquele que tem renda como autônomo e perde a renda em momentos de bandeira preta. Segundo, o microcrédito, todo aquele que é um empreendedor de periferia e que pode melhorar a sua renda na medida em que ele tem acesso a um crédito para fazer benfeitorias no seu negócio, seja ele qual for, né? E ele ganha um crédito aonde 100% dos juros são pagos pelo poder público municipal, ele vai pagar só o valor histórico, e se ele pagar em dia todas as prestações, a última prestação é prêmio, ele não paga. Depois tem ainda essa hipótese que é mais remota, Presser, de complementação de renda. Nós temos 4.300 famílias do cadastro único, cuja renda é inferior a R$ 86 per capita na casa, que é a linha mínima de pobreza, abaixo dali é miséria, e que tem filhos na casa. São 433 famílias. E para essas famílias nós estamos desejando, no futuro, porque esse é um orçamento muito pesado, o poder público municipal não tem condições sozinho de arcar com isso, né? De fazer uma complementação de renda para essa família, seja qualquer renda que eles tenham, seja até o Bolsa Família, né? E nós vamos complementar R$ 141 por criança na casa. Então, nós estamos, sim, trabalhando muito, não só pensando, mas já estamos construindo jurídica, tecnológica e operacionalmente esse novo modelo. E é um modelo que ficará para o futuro, é uma política que hoje é um projeto e se transformará, se bem sucedida, numa política continuada. É difícil botar isso em pé, mas nós temos 4 anos pela frente para trabalhar, para fazer isso funcionar. Obrigado pela paciência de vocês. Tá bem, ok. Agradeço a resposta.
E a única coisa que eu não gostei da tua resposta é o fato de tu descartar a possibilidade de ser candidato. Acho que, entendeu? Enfim, bom administrador, um bom gestor público, entendeu? Deveria, inclusive, pelo que eu penso, deveria concorrer, né? Porque geralmente os que concorrem não têm nenhuma capacidade melhor, entendeu? Do ponto de vista da gestão e da definição de políticas. Daniela, por favor, tua vez. Boa noite a todos, Léo. Eu quero dizer que agora eu entendo por que tu anda tão ocupado com tudo isso que tu relataste para a gente. Não é assustador. Eu confesso que eu não sabia que tinha tantas atribuições na tua secretaria. Fiquei com uma dúvida. A coisa mais trabalhosa nós não comentamos aqui, não é nada disso que eu falei. O mais trabalhoso é a população de rua. São 3.000 pessoas que têm tirado das ruas. É isso que toma 90% do meu tempo. E nós nem chegamos perto disso aí, só para completar. Quantos são na rua? Menos de 3.000. Eu tenho certeza que eu, pessoalmente, tenho convicção que é bem menos de 3.000. Poderá chegar a 2.000 pessoas nas ruas. Poderá chegar. Certo. Não é o número que está na imprensa, não é verdadeiro esse número, mas a gente deixa porque isso aumenta a possibilidade de benefícios para a assistência. Certo. Não, eu tenho uma dúvida que eu fiquei em relação à resposta do questionamento do Presser. Essa hospedagem social, que você já tem 200 vagas para aluguel social, isso seria em casas de família ou instituições? Não, é o seguinte, são coisas diferentes. Aluguel social, a pessoa ganha uma casa para morar e é pago pelo poder público, tá? Isso existe. Tá. Incendiou a casa ou teve, sei lá, semana passada no Cristal, 4 casas incendiaram. Essas famílias estão em aluguel social. A Vila Caicai, lá fora, 6 casas incendiadas, famílias em aluguel social. Ou nós temos aquela família que está em frente, vocês conhecem isso, eles estão em frente ao colégio Júlio de Castilhos. Tem um quiosque aqui ali na Praça Central, ali tem uma família. Eles estão aguardando aluguel social. São famílias que têm condições de morar em casa e ganham acesso à casa. Outra coisa é hospedagem. Hospedagem não, são hospedarias que funcionam como hotéis e que, portanto, nós pagamos a hospedagem diária dessas pessoas. O preço é negociado. Isso é um programa que existe, é um dinheiro do governo federal, que já veio desde o início do governo Marquesan. Isso é uma coisa, eu acho que ainda do governo Dilma, tá? E esse dinheiro é federal e ele é para hospedagem social. O grande problema é que os donos de hospedaria na cidade tinham preconceito com a população de rua e não aceitavam. E isso foi feito um trabalho de catequização deste mercado. E hoje, tanto que não sei se vocês prestaram atenção, mas saiu uma matéria na Rádio Gaúcha em que um dono de pousada disse: olha, pessoal, a prefeitura paga em dia, paga bem, e essa população é uma população que, quando ela aceita se hospedar, ela não te cria nenhum problema. Então, nós já temos 200 vagas combinadas com donos de hospedaria para fazer a contratação, para fazer com que a população saia das ruas e vá para a hospedaria. Isso não é para a população drogadita, né? Isso é para a população desempregada, pobre e que teve que sair de casa, seja por violência doméstica, seja porque, inclusive, o narcotráfico na região o expulsou daquela região. Ele vai para a hospedagem social. É um programa que já tinha no governo Marquesan, liderado pela Secretaria da Saúde, pelo Erno Hansheim, e isso foi muito bem sucedido. Ele tinha pequena escala, nós queremos dar a ele uma escala de centenas, é isso. Uhum. Sim, e que eu não queria só... Eu ainda vou falar, estou falando dessa população de rua, né? Antes você falou que Porto Alegre tem 12 equipes de 9 entidades contratadas para atender a população de rua, aspas, embora a gente não acredite nisso, né? Já que temos, assim, 2.000 pessoas vivendo na rua, incluindo os drogaditos, o que está no plano do secretário Léo? Que cidade a gente pode vir no final dos 4 anos? Não teremos mesmo mais ninguém? Eu queria entender um pouco mais diante dessas alternativas que tu propõe, o que a gente pode alcançar, entende? É promessa? Não, é o teu projeto, né? Assim, a gente sabe dos desafios. O meu projeto inclusive está nas metas de governo, tá?
É chegar ao final de 4 anos e qualquer pessoa em situação de rua, em 48 horas, ela é percebida, ela é abordada e ela já tem uma alternativa concreta de encaminhamento. Ou seja, ela não é uma população que está ali há um mês, há uma semana, há 15 dias. Ela recém chegou e ela vai ser alvo. E, portanto, isso significa praticamente zerar a situação de rua. É o desafio mais complexo que alguém pode assumir. Eu acredito que é possível. Eu acredito que é possível. Zerar. Obrigada, Léo. Que bom ver teu otimismo. Ok. Vladimir, por favor. Muito bem. Muito boa a tua palestra, muito interessante, Léo. Sobretudo porque a gente é bombardeado diariamente pelas informações de que essa pandemia teria levado muitas pessoas à fome. Nós mesmos aqui no grupo estamos agora, né, com a coordenação do Presser, dando um apoio para a CUFA, né, Central Única das Favelas, né, porque realmente ficamos preocupados com essas informações. Agora, vendo essas tuas colocações, né, sobretudo de que não teria problema de fome no momento aqui, né, em Porto Alegre, que todas as áreas estão sendo atendidas, e eu verifico ali pelas informações de cestas básicas, né, que realmente as populações estão sendo atendidas. Então, eu acho aí também, né, que esse momento da pandemia, talvez, como eu não tenho, tu que és da área deve saber, pandemia, esses problemas sociais já ocorriam. E, pelo que se percebe, não sei se antes tinham a atenção de solidariedade que está tendo atualmente, como essa que você referiu, né? 70% da população brasileira tem sido solidária e que 117 milhões fizeram doações. Então, isto aqui, as pessoas que eram pobres e tinham dificuldades, obviamente que não eram tantas quanto agora, mas já vinham acontecendo, né, antes da pandemia. E se percebe agora que, nesse período, por esforços, né, tanto do poder público quanto da sociedade, essas pessoas, né, que têm carência estão sendo atendidas. Eu verifico, então, sendo até sucinto, já estamos aqui em discussão há algum tempo, é que, sob o ponto de vista do assistencialismo, né, no presente momento, até está sendo atendido. Agora, o que nós não percebemos é a existência de uma política para tentar bloquear o aumento que certamente virá e que vem a cada ano, né, dessas classes que são prejudicadas socialmente. Então, porque nunca vai chegar, por melhor que seja a política implementada, nós vamos atender o 100% de hoje, não será o 100% amanhã, né? Porque vem aumentando, as pessoas com problemas vêm aumentando. Então, eu acho que, eu percebi nas tuas colocações, né, que uma coisa, um pequeno sinal foi dado dessa política do cartão e tal, algum financiamento, né, para essas populações, ou investimentos nessas populações de baixa renda, para que tenham empreendimentos próprios. Isso aí é excelente. Então, mas eu creio que as políticas governamentais, afora isso outra coisa que o Presser falou, da renda básica universal, quer dizer, tipo o imposto de renda negativo que é praticado em alguns países, mas isso tudo é assistencialismo. Agora, o que nós temos que ter, isso aqui eu acho que é a grande dificuldade, é uma política econômica, né, para evitar que o universo
continue gradativamente crescendo. Porque não é todo tempo que teremos pandemia e que as pessoas têm 70% de solidariedade. E vai passar a pandemia, as coisas vão começar a voltar a certa normalidade, né? Não haverá mais essa pressão, né, para que se apoie nessas comunidades mais carentes. E daí, como elas ficarão? Né? Então, estão fazendo, mas tem essa preocupação com o futuro, né? Compatibilizar o assistencialismo com políticas econômicas que visem reduzir o universo de pessoas que venham ter dificuldades. Ok. Por favor, Léo. Bom, Osana, as tuas considerações. Osana nas alturas. De fato, está todo mundo preocupado com a assistência imediata, mas isso não significa transição. Não significa que essas populações, por mais cuidadas que estejam, vão, algum dia, transitar da condição de exclusão que estão no presente. E como disse o Presser há pouco, né, o futuro é íngreme, é adverso. As coisas poderão ficar pior. Então, muito bem considerado. Nós estamos tratando essa população não só com assistência, mas também com meios assistencialistas, que a gente já sabe que não são capazes de mudar a vida das pessoas. A campanha do agasalho existe há mais de 60 anos, eu creio. Eu me lembro, eu era pequeno, morava na Guido Mundim, já existia a campanha do agasalho. Isso depois virou lei, né? E se gastaram milhões e milhões do orçamento público em campanhas, mobilizações e tudo. Mas nunca uma pessoa deixou a pobreza graças à campanha do agasalho. E tanto dinheiro público foi investido nisso. Por quê? Porque sempre foram políticas da mão para a boca. E no dia seguinte, no inverno seguinte, tinha a mesma dependência. E eu queria complementar, em honra às tuas considerações, Vladimir, eu concordo e comemoro cada uma das tuas frases, e estou de acordo com elas, dando mais alguns dados, tá? Sugiro que agora tire as crianças da sala e comecemos a falar mais sério, porque a gente já atendeu a fome, que é o que mais preocupa o pai e a mãe da casa. Primeira questão, Porto Alegre tem 76 mil famílias no CAD único, tá? No cadastro único, que é uma ferramenta importantíssima para realizar qualquer política. Nós temos 32 mil famílias que têm perfil de baixa renda, mas não estão no CAD único. Por quê? Porque ele é um cara que trabalha como pedreiro, ele trabalha como empreendedor, ele tem um pequeno comércio, ele tem uma carrocinha de cachorro-quente, e ele não se vê na fila da assistência social, ele nunca se viu, ele não se vê. Ele é o empreendedor muito pobre, muito popular, e que não está no CAD, não é por condição de renda, é porque ele não se coloca como cliente da assistência. E além desses 32 mil com perfil CAD, nós temos 11.500 porto-alegrenses que são miseráveis e são chamadas de população invisíveis. São aqueles muito pobres e que não têm interesse em entrar no CAD, porque eles não se formalizam, eles não querem aparecer, eles funcionam subsumidos numa região oficiosa, não oficial, marginal, periférica da cidade, incluindo aí os moradores de rua. Eles não querem se formalizar, entregar dados, serem monitorados, serem acompanhados. Deve ter, inclusive, aí pequenos furtos, crimes, histórico no passado, com algum tipo de problema com a polícia. Então, essa é uma população que ela não tem interesse em entrar no CAD único. Tem um ruído, alguém podia fechar o microfone? Tem ruído de vento. Saiu, melhorou. Bom, então essa é a realidade. Eu, além de cuidar dos que estão no CAD, de cuidar com aqueles que são empreendedores e não querem ir para a fila do CRAS,
né? Eu tenho que ajudar a identificar esses 11 mil para atender eles. Eu trabalhava com eles quando eu trabalhava com catadores, agora eu não trabalho mais com catadores, eu trabalho com pobres, né? E com essas populações eu tenho que criar políticas de transição, porque a assistência social, Vladimir, ela só deixa de ser assistencialismo e passa a ser realmente assistência quando ela trabalha com a população para que ela transite para a política ordinária, ou seja, ela ingressa, permanece na política pública, mas ali adiante ela dá alta. Por quê? Porque ela alcança a autonomia e ela não precisa mais da rede de proteção. Esse é o grande esforço que justifica a existência da assistência social. Se não fizermos isso, nós vamos estar secando o gelo e nós vamos estar fazendo tudo que no passado já fizeram. Não tem nenhuma inovação, não tem mudança na vida das pessoas. A nossa política não tem mérito, não tem ressonância e não tem impacto. E é isso que nós temos que tentar fazer diferente. Nesse sentido, a pandemia tem um efeito perverso, porque ela fortalece o sentimento de piedade da população, mas, na realidade, a alternativa usada de distribuir alimento no atacado para as pessoas de forma fragmentada, ela mantém as pessoas na circunstância em que está. As pessoas não vão à luta, compreende? Atender a população de rua com quentinhas todos os dias nas ruas só retroalimenta a permanência na rua e a resistência a toda e qualquer proposta de política pública que ela ingressa. Essa população é resistente porque existe um certo conforto em estar nas ruas, por mais que isso nos apavore. Muito bem, só um pouquinho, Pressa. Eu fiquei... Sim. Você falou, o Bins falasse aí do 76 mil famílias no CAD único, 32 mil famílias de perfil... Empreendedor. Mas que não estão no cadastro. Então, 4 pessoas por família aí, nós vamos a 420 mil. Isso aqui é 1/3 da população de Porto Alegre. Muito bem. Então, imagina, né? Hoje estamos com 1/3. Como é que tu vai resolver, né, o futuro para que isso aí não continue aumentando? Porque certamente, né, era bem menos que isso algum tempo atrás. Só essa questão, analisando os teus dados. Muito obrigado. Tá bem. Obviamente que o Léo tem um grande desafio pela frente, que é talvez não resolver tudo, mas grande parte disto, né, acabar sendo objeto das políticas públicas. Né? Creio que, inclusive, essas pessoas que hoje... E realmente existe uma dificuldade de você fazer acompanhamento cadastral, porque, como eu fiz referência, né, cada vez mais pessoas distintas, necessidades distintas, estão sendo abrangidas pela própria questão da pandemia. Né? Eu salientei alguns tipos. Olha, os pessoal que tinha atividade econômica de rua, entendeu? Esses caras foram muito atingidos pela pandemia. A questão dos migrantes, né? Enfim, muitos deles hoje ficaram sem nenhuma atividade econômica também, sem nem renda, então distantes de sua família, enfim, e precisam, obviamente, de que as políticas públicas lhe atendam. Né? Mas, Léo, eu quero dizer o seguinte, aqui tem um paradoxo, entendeu? Quanto melhor é o palestrante, menor é o número de perguntas. E não tem aqui ninguém inscrito, né? Tá bem. E também assim, nós fixamos um horário, né? E a gente está sendo relativamente rígido em relação a eles, né? Para a gente também não se estender muito, porque as pessoas, obviamente, têm outros afazeres, né? E as pessoas também precisam descansar, porque têm atividades ao longo de todo o seu dia, né? Então, eu vou passar ao Paulo Regis, para o Paulo Regis fazer uma finalização aí, né? Mas desde já trazer nossos mais altos agradecimentos, né, pela oportunidade que tu nos deste, né, de conhecer as políticas sociais da prefeitura e, obviamente, desejar êxito a tudo isso, né? Como cidadãos de Porto Alegre. Oi. Eu só gostaria de fazer uma colocação, se for possível. Sim, Maria Elisa.
Não, eu queria dizer que depois de quase 40 anos de serviço público, eu fico muito feliz de ver um secretário que entende das coisas trabalhando na secretaria. Eu estou assim bem encantada e fico feliz por saber que temos um secretário tão sabedor daquilo que ele está lidando, da causa social. Fico muito feliz mesmo. Parabéns, obrigado. Parabéns, porque a gente já enfrentei tanto a secretária do Meio Ambiente que só entendeu de meio ambiente no último ano. E aí a gente vê que tem uma pessoa que entende da causa social, trabalhando. Mas, olha, fico muito feliz mesmo. Foi muito boa a sua palestra. Boa, eu digo, não em qualidade, não só por qualidade, mas também por trazer para a gente um pedaço da administração da cidade e aquilo que nós podemos ainda projetar, podemos sonhar um pouco com a nossa Porto Alegre. Muito obrigada. Tá bem. Enfim, estendemos aí o que a Maria Elisa falou, né? A todos nós que estamos aqui assistindo, mas me ocorreu agora só uma questão assim que é de esclarecimento, né, em relação à ação que nós estamos fazendo junto à CUFA. Nós, enfim, ficamos uma semana discutindo qual seria a melhor forma de colaborar. E nós não estamos oferecendo cestas básicas, nós estamos oferecendo um cartão alimentação que complementa a cesta básica. Porque as cestas básicas, na verdade, só tem o básico, né? E muitas vezes as pessoas precisam... Não tem o básico. Não tem o básico. Tem só amido, tem só... só isso. Mas a pessoa pode ter crianças em casa. Só carboidrato. Elas precisam de leite, elas precisam, às vezes, de leite especial. Ovo. Então, assim, o que nós estamos fazendo é um cartão de alimentação que complementa a cesta básica. Pode comprar uma carne, enfim, pode criar fralda, entendeu? Que é exatamente para atender um pouco a situação particular da família, que não é uma questão geral, assim, entendeu? Particular da família, cada uma vai lá, junto à CUFA, diz o que, na verdade, ele está lhe faltando e ele é complementado com R$100. Esse é o valor do cartão. R$100 para, enfim, fazer essa complementação da cesta básica, né? Porque exatamente, né, a quantidade grande de cestas básicas que estão sendo oferecidas, né, seria inócuo, não digo inócuo, né, nunca é inócuo você ajudar outros, mas a melhor forma que se encontrou de ajudar é desta forma, ok? Paulo Regis, vamos lá, por favor. Presidente Pressa, muito obrigado. Quero inicialmente agradecer Só uma questão, Paulo Regis, a Suzete levantou a mão. A Suzete? Sim. Posso falar ainda? Pode, Suzete. Obrigada. Não, eu só quero também agradecer ao Léo por ter aceito, dizer da satisfação e até mesmo de ter, embora conheça o Léo há tanto tempo, não conversamos mais a respeito desse novo cargo que ele está exercendo. Acho que ele deu uma visão muito boa do que é a Secretaria de Desenvolvimento Social, eu não tinha, né? E complementar um pouquinho com aquilo que o Flávio também falou, essa questão realmente, e o Léo também comentou, né, de que a cesta básica é só amido, né? E me preocupa essa coisa que está nos meios de comunicação todo dia, porque nós estávamos fazendo um comparativo entre essa questão de cesta básica e de quentinhas também. Então, voltando a esse assunto da mídia, por exemplo, o gás, né? Esse pessoal tem recebido a cesta básica e provavelmente não tem nem condições de cozinhar esse alimento. Então, ainda, se posso dizer isso, quando recebe o prato pronto, né? Isso, de certa maneira, otimiza muito as coisas. Mas se eu não sei como pode ser feito isso, mas se nessas contribuições complementares pudesse se encaminhar também para a aquisição de outro tipo de alimentação.
Estava mesmo comentando com uma amiga, ou ela comentou hoje comigo, são todos, vai no centro, desculpe, eu vou usar aqui uma coisa muito deprimente até de dizer, mas vai ao centro, quanta gente feia, quanta gente gorda, realmente, né? Eles só comem farináceo, é o que é mais barato, é o pão, em termos ainda, né? Então, sei lá, são coisas avulsas que eu estou alinhavando aqui, mas que... O meu amigo Léo sempre é muito otimista. Eu sou puxo um pouco para o outro lado, né, Léo? De qualquer maneira, Léo, muito obrigada por ter atendido e por estar conosco aqui hoje. Obrigada aos meus colegas aqui do grupo, que também me acolheram e que deram essa oportunidade de termos essa visão do Léo. Era isso. Obrigada. Ok, Suzete, obrigado. Mas, assim, a nossa ação pode a pessoa comprar um botijão de gás, se quiser. Isso quer dizer. Ela que define a prioridade. No fundo, nós na prefeitura queremos copiar vocês. Tá bem? É isso. Eu posso. Exato. O nome disso é seguridade e autonomia alimentar. Isso. Tá bem? Obrigado, viu? Nada, que é isso, nós que agradecemos. Paulo Regis, agora acredito que sim. Retomando, Presta, queremos agradecer a generosidade do secretário Léo Voigt, é nosso secretário municipal do Desenvolvimento Social de Porto Alegre. Muito obrigado, secretário. Quando for oportuno, volte sempre. Sempre será bem-vindo no nosso grupo. Nós queremos agradecer e registrar a presença da senhora Altair Margarida de Conto, da doutora Suzete Costa, da nossa jornalista Daniela Salete, também da geógrafa Carmen Franco, da engenheira Carmen Níquel, da engenheira Maria Elisa Santos Rosa, da geóloga Érida Ribas e, finalmente, da professora doutora Maria Lúcia Castanha Wortmann. Muito obrigado pela presença de todos e convidamos para, no dia 26 de abril, acompanharem mais um evento da Amicus, Encontros de Cultura, com a palestra da Giovana Longo Aichen. Ela vai falar sobre desperdício de alimentos, um paralelo entre os Estados Unidos e o Brasil. A todos, muita saúde e obrigado pela participação. Boa noite. Ok. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, pessoal. Obrigado pela presença. Obrigada. Excelente palestra. Excelente. Boa noite. Boa noite. Tchau. Parabéns.